Então perguntaram-lhe: Onde, Senhor? E ele, respondendo, disse-lhes: Onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Nos planos seus, desde a maior estrela, a mais singela flor, traçando leis, tudo ele fez com seu amor. O amor é tudo, feliz é quem ama. Não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida. O amor é mais, também é paz. O amor é e tudo crê. Amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei. Andai na luz, disse Jesus, o Rei dos Reis. O amor é tudo, feliz é quem ama. Não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. O amor de Deus o fez descer da eternidade para o tempo. O amor de Deus fez o Verbo se encarnar para nos salvar. E então perguntaram-lhe: Onde, Senhor? E ele, respondendo, disse-lhes: Onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Onde estiver o corpo, se ajuntarão as águias de Deus. Nunca faltou alimentos para os escolhidos seus. Ao ver-nos
passando fome no jugo de uma denominação. Águia em um voo rasante, em menos de um instante, nos trouxe a revelação. Onde tem batismo em nome de Jesus, pode crer que as águias estão por ali. Se tem santa ceia, se tem lava-pés, tem águias cantando feliz a sorrir. Se tem o profeta, assim diz o Senhor, é o alimento que nos dá vigor, pra bater as asas e a glória subir. É que os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso que desce na barba de Arão. Já posso ver com muito gozo aquela reunião no ar. A mesa cheia de iguarias e as águias de todos os dias juntas a saborear. Posso ver Moisés, Elias e Abraão, vejo William, Brana, Pedro, Paulo e João. Dentre essas águias, uma traz o manto, Jesus enxugando todo o nosso pranto, dizendo: meus filhos não vão mais chorar. 3 anos e meio são pra desfrutar deste casamento que esperaram tanto. Posso ver Moisés, Elias e Abraão, vejo William, Brana, Pedro, Paulo e João. Dentre estas águias, uma traz o manto, Jesus enxugando todo o nosso pranto, dizendo: meus filhos não vão mais chorar. 3 anos e meio são pra desfrutar deste casamento que esperaram tanto. E então perguntaram-lhe: onde, Senhor? E ele respondendo disse-lhe: onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Este texto da Bíblia se encontra no livro de São Lucas, no capítulo 17, no verso 37. E quando nós o destacamos, no início da nossa programação, perguntamos: você já parou para pensar, para meditar, o que significa este corpo? O que significa estas águias que São Lucas 17:37 diz que se ajuntam em torno, ao redor daquele corpo? Perguntaram a Jesus: onde? E Jesus disse: onde estiver o corpo do dia, a palavra do dia, onde estiver a mensagem do dia, o alimento do dia, ali vocês verão as águias de Deus reunidas. Muitos, às vezes, acabam nem sabendo o que é o corpo, que Jesus disse que onde ele estivesse, as águias se reuniriam em volta dele e se alimentariam dele. Muitos também não é de se admirar que não saibam a respeito das águias. Muitos não sabem o que é o corpo que atrai as águias. Muitos não sabem o que são as águias.
expressões bíblicas que foram usadas pelo Senhor, que foram usadas pelo Espírito de Deus, através de seus apóstolos, através de seus profetas, para definir a palavra e o crente. O corpo fala da palavra, fala do pão vivo que desceu do céu. As águias falam daqueles que alimentam do corpo, que alimentam da palavra, alimentam daquele pão vivo que desceu dos céus. O corpo de São Lucas 17:37 não é outro corpo, senão o corpo de Jesus Cristo, o qual as verdadeiras águias, os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros adoradores estarão se alimentando dele. Os filhos de Deus não estarão se alimentando de credos, dogmas, preceitos humanos. Não, os filhos de Deus não estarão alimentando de um homem, de uma religião, mas os filhos de Deus, as águias de Deus, elas estarão alimentando do próprio corpo do Senhor Jesus, chamado hoje de corpo-palavra. Corpo-palavra, porque em São João, capítulo 1, se você ler o verso 1 até o 3, e depois saltar ao versículo 14, do capítulo 1 de São João, você vai encontrar a Bíblia dizendo que, no princípio, ele era o Verbo. O que é o Verbo, meu amigo ouvinte? O Verbo é a palavra. E a Bíblia diz que no princípio, então, ele era a palavra que foi expressada, falada, lá no livro de Gênesis, que dizia: haja sol, haja lua, haja trevas, haja dia, haja porção seca, haja luminares no céu. A Bíblia diz que no princípio ele era o Verbo que criou todas as coisas. E João disse que sem ele nada do que hoje existe estaria dentro da criação, estaria diante dos nossos olhos. No princípio ele era a palavra, o Verbo, a palavra, e o Verbo era Deus, ou seja, a palavra era Deus. E no versículo 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a glória, do unigênito do Pai. Quando a palavra, na verdade, se fez carne entre nós. Estes versos nos levam a dizer, a afirmar. Estes versos nos faz acreditar que a palavra, ela adquiriu um corpo, ela formou um corpo para ela, como está escrito aos Hebreus 10, versículo 5. Sacrifícios e oferta não quisestes, mas corpo me preparastes. Aquelas profecias de Isaías acerca da virgem concebendo e dando luz a um filho, encontrou um corpo para se cumprir. Aquelas profecias que dizia que um menino nasceria e ele seria Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro. Aquelas profecias, aquelas palavras, aquilo era apenas o Verbo, a palavra expressa pelos profetas. Aquelas profecias fizeram-se corpo. Encontrou um corpo que foi chamado de Jesus, o corpo palavra, o Verbo que se encarnou e foi à cruz do Calvário para sangrar, para morrer pelos nossos pecados, e então trazer o ministério da reconciliação, o ministério que faria possível pegar o homem caído, marginalizado, escravizado pelos pecados, escravizado pelos vícios, pegar o homem mais baixo, mais vil, a mulher mais baixa e mais vil, e então levá-lo à imagem e semelhança de Deus. Só é possível a restauração do ser humano, só é possível a reconciliação do homem com Deus, através do Verbo que se encarnou
e foi à cruz do Calvário morrer pelos nossos pecados. Daí então, nós falamos, a palavra sangrou na cruz do Calvário, porque Jesus não foi outra coisa senão o Verbo, a palavra que criou todas as coisas, no livro de Gênesis capítulo 1, que se encarnou, sofreu, foi humilhado e foi agora triturado, moído, como diz a Bíblia em Isaías capítulo 53, para nos resgatar dos nossos pecados, para nos resgatar, disse Paulo, da nossa vã maneira de viver. Apostatados estávamos. Romanos 3:21, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, obviamente, até que encontre a palavra que se fez carne e sangrou por nós na cruz do Calvário. A palavra se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. A palavra estava com Deus. O Filho, a palavra, estava com Deus. Mas este se fez carne e habitou entre nós. E agora temos o corpo palavra, que na verdade as águias se alimentarão dele. E o próprio Jesus, o próprio Verbo que se encarnou, o próprio corpo palavra, ele disse em suas próprias expressões, ele disse, aquele que não comer a minha carne, não comer o meu corpo, este não tem parte comigo. Historiadores que não conheciam a Deus, eles diziam, este homem é um canibal, ele quer que nós comamos, alimentemos do seu corpo. Eles não tinham a revelação que comer do corpo de Jesus não era comer literalmente de sua carne, não era pegar o seu cadáver, tirá-lo ali do madeiro, da cruz do Calvário e guardá-lo em um freezer e alimentar-se daquele corpo. Não, mas comer da carne, comer do corpo de Jesus seria alimentar da sua mensagem do dia, alimentar de sua palavra do dia. E isso seria um privilégio daqueles que são chamados pelas Escrituras de águias. Por que águias? Porque as águias só alimentam de um corpo vivo, um corpo fresco. As águias só alimentam de um corpo, de uma comida que não está ultrapassada, uma comida que não está em estado de putrefação. As águias comem o corpo morto do dia, o corpo palavra do dia, assim como Paulo, Pedro, Tiago, João, os apóstolos, os 120 que receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, se alimentaram do corpo palavra, se alimentaram do corpo do dia, dizendo, mostrando aos homens que eles eram as verdadeiras águias de Deus naqueles dias. Assim como eles comeram o corpo palavra, a revelação do seu dia, o cumprimento, as promessas bíblicas, as escrituras enviadas para aquela dispensação, para aquela era, em todas as eras, em todos os tempos, Deus sempre terá o seu corpo palavra, a sua mensagem viva, ungida, atualizada para o dia. E Deus sempre terá as suas águias, seus eleitos, em todos os tempos, em todas as eras, para se alimentarem do seu corpo palavra, como Pedro alimentou e viveu, como Paulo alimentou e viveu, como Estevão alimentou e viveu, como a igreja primitiva alimentou do corpo palavra do dia e viveram, alcançaram vida eterna, porque comeram o corpo de Jesus, que Jesus havia dito, aquele que não comer do meu corpo, aquele que não comer da minha palavra enviada para a dispensação do dia, para a era, para o dia do dia, para a mensagem do dia, aquele que não se alimentar do meu corpo, estes irão morrer. Toda a igreja, todo crente que não se alimenta, todo sistema religioso que não se alimenta da mensagem do dia, estes não podem ter vida em si mesmo. Foi Jesus quem disse que aqueles que não comessem do seu corpo e do seu sangue não teriam vida em si mesmo,
teriam que alimentar do corpo, teriam que beber do sangue, teriam que alimentar da palavra, teriam que ser estimulados por ela, que é aquilo que a Bíblia chamou em Apocalipse 6 de o vinho novo, do estímulo que traz o corpo, a palavra enviada para a dispensação do dia. O corpo é a palavra. As águias são os filhos de Deus. O corpo sempre esteve presente em todas as eras. E no livro do Apocalipse, capítulos 2 e 3, nós encontramos as 7 igrejas da Ásia, tomada pelos estudiosos da Bíblia, mesmo por muitos e muitos teólogos, para tipificarem as 7 dispensações da igreja gentia, começando em Éfeso, passando por Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas da Ásia, 7 dispensações da graça, para o evangelho percorrer todas as terras gentílicas. Cada uma destas eras, houve um mensageiro do dia, houve uma palavra enviada para o dia, e aquele mensageiro com sua mensagem era o corpo, alimento, era o corpo, palavra para o dia. Todos quanto não se alimentassem daquele corpo, palavra, daquela mensagem enviada para o dia, estes morriam espiritualmente, corrompiam com o sistema, corrompiam com o pecado, abandonavam a fé, eram enganados pelos preceitos, credos e dogmas do tempo, do dia, de sua dispensação. Jesus já havia dito: quem não comer o corpo, quem não beber o vinho, não tem parte comigo. Quem não comer a palavra, quem não for estimulado com ela, morrerão em vossos próprios pecados, morrerão em vossas próprias tradições, disse o próprio Senhor Jesus. Como os fariseus e os saduceus, que rejeitaram alimentar-se do corpo, palavra de Jesus naqueles dias, morreram em suas próprias tradições, como Anás, como Caifás, como aqueles fariseus e saduceus e herodianos, morreram em suas tradições. Conheciam as Escrituras, mas por não ter revelações dela, não conseguiam alimentar da palavra, do alimento, do corpo do dia. E Jesus disse aos homens mais sábios daqueles dias: vós errais por não conhecer as Escrituras. E olha que eles a citavam de cor, conheciam a lei de Moisés, eram homens santos, ministravam no templo, tinham uma vida intocável, uma vida santa. Mas Jesus disse: vós errais, não conhecendo as Escrituras. Haviam estudado, eram os homens mais cultos, citavam as Escrituras de cós salteado, mas não estavam alimentando do corpo palavra do dia. Alimentar-se do corpo palavra do dia é ter a revelação da mensagem do momento, é ter a revelação do evangelho que Deus enviou para aquela era. Como Paulo foi aos gentios com uma mensagem, e a mensagem de Paulo era o corpo, o qual as águias dos dias de Paulo, a era de Éfeso, se alimentariam dela e alcançariam a mesma salvação que os judeus houveram alcançado antes. Todos quanto ouviram Paulo eram águias, comeram o maná, a comida, o corpo do dia, se alimentaram do pão vivo que desceu do céu e se revelou a Paulo em uma coluna de fogo, e Paulo agora partia o corpo palavra. Não só o pão sem fermento e o vinho da ceia, mas o corpo palavra, alimentar-se da pura e genuína palavra, sem fermentos, sem interpretações, sem ideias, sem conjecturas. E veio a próxima era, a era de Esmirna, quando Deus enviou um homem chamado Columba, pregando a mesma mensagem que Paulo pregou. Columba tinha o corpo, palavra, a revelação para a sua era, e todos quanto eram águias de Deus comeram da mensagem daquele profeta, alimentaram-se da mensagem daquele reformador, que não se dobrou diante das perseguições, diante da Inquisição Romana, que não se dobrou diante do paganismo, que não se dobrou diante da crença em mais de um Deus na divindade. E todos quanto
ouviram a Irineu, eles então agora, ou melhor, Columba, eles então agora estavam comendo da palavra, comendo do evangelho, do verdadeiro evangelho para a sua dispensação. Há sempre eleitos, há sempre águias que não se contentam com religião, que não se contentam com uma vida formal e fria. Há sempre eleitos e águias que querem comer o corpo do dia, a mensagem do dia, que são o verdadeiro, que é o verdadeiro alimento espiritual para o devido tempo. Pela manhã você quer tomar o seu café, ao meio do dia você quer o seu almoço, à noite você quer seu jantar ou seu lanche. Há alimentos que têm que ser servidos ao momento correto. Você não almoça na hora do café da manhã. Você não toma café da manhã no horário do almoço. Você estaria em desordem natural. Assim como muitas igrejas estão em desordem espiritual, vivendo no clarão da outra era, alimentando-se de um alimento de outra era, comendo de uma mensagem de outra era, outra dispensação. Paulo pregou uma mensagem, Irineu pregou a mensagem de Paulo, dando proporções devidas para a sua era, para que as águias alimentassem e encontrassem força espiritual. E depois chegou-se então a próxima era, a era de Pérgamo. E quando chegou a era de Pérgamo, Deus levantou Columba com outra mensagem, resistindo às obras dos nicolaítas, aqueles inteligentes que seguiam conquistando os leigos, os seus inteligentes dos dias, que somente eles podiam ler a Bíblia, proibiam a Bíblia de chegar na mão do povo, porque diziam, se o povo ler a Bíblia, o povo ficará louco. Então eles liam e interpretavam a bel prazer, segundo suas próprias conveniências, e então monopolizava, dominava, escravizava o povo. Mas Deus levantou mensageiros ali que tinham a revelação, que tinha a mensagem do dia, que tinha o corpo, palavra do dia, para atrair as águias, os eleitos do dia, para a dispensação correta, para a mensagem correta, para a fé correta na palavra de Deus. E depois você tem a era de Tiatira, e você encontra ali agora Martim. São Martim estava ali agora como um homem que foi levantado por Deus, lá dentro do próprio Vaticano, era um monge, lá dentro do próprio sistema romano. Ele mesmo reconheceu que aquelas coisas estavam erradas, e Deus revelou para ele as Escrituras, e ele pregou, o justo viverá pela fé. E quando ele levantou com a palavra do dia, quando ele levantou com a mensagem do dia, quando ele levantou suas 90 teses contra a idolatria, o paganismo, a venda de indulgência, então se agora associaram-se a Martim agora os eleitos do dia. E viemos agora a próxima era da igreja. Chegamos agora à era de Sardes, e lá está agora Lutero. Lutero, reforçando a revelação que Martim começara a receber, pregou de maneira forte, consistente, que a justificação pela fé, que o perdão dos pecados não vem por dinheiro, não vem por campanha, não vem por envelopes cheios de dinheiro, como prega as falsas religiões, mesmo neste século 21. Como foi há 1700 anos atrás, está sendo assim até hoje. Mas Lutero se levantou lá dizendo, o que justifica, que apaga pecado, é uma verdadeira experiência com Deus, é o arrependimento dos pecados, é aceitando a Cristo que você é justificado pela fé, tendo paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, isto é, Romanos capítulo 5. E ali agora nós vemos o Lutero com o maná, Lutero com o corpo, palavra do dia, e o corpo, palavra do dia, o alimento das águias para aquele dia, era a mensagem de Lutero com a justificação da fé, salvação
pela fé, não pela indulgência. Salvação pela fé, não pelo purgatório. Salvação pela fé, não pela igreja. Salvação pela fé, não pelo pastor, pelo padre. Salvação pela fé, não pelo quanto de dinheiro você pode dar à igreja. Salvação pela fé, não pelo status que você pode alcançar no âmbito religioso. Ali estava o pão, a mensagem, o corpo, palavra do dia. E somente as águias comeriam a mensagem de Lutero, porque Abutre e os demais, eles viriam a perseguir Lutero, perseguir aquela doutrina que viria invalidando os mandamentos e preceitos de homem. Perseguiriam aquele evangelho que na verdade daria preeminência a Deus e não aos homens, e não à igreja, e não aos exploradores da Bíblia Sagrada, do evangelho de Cristo Jesus. Lutero estava com o corpo, palavra do dia. Lutero estava com o pão vivo que desceu do céu daquele dia. Mas sua era passou. E todos quanto eram águias, olharam e viram surgindo agora John Wesley na era de Filadélfia. E John Wesley, na era de Filadélfia, ele viu, aceitou a doutrina de Lutero, justificação pela fé. Mas ele chegou à conclusão que apenas aceitando a Jesus não era tudo. Eles pensam que levantou a mão na igreja e aceitou a Jesus, isso é tudo. Não, não, isso é só o começo. Você não pode ser apenas justificado, Lutero veio pregando. Ou melhor, Wesley veio pregando. Você pode ser justificado, mas você também tem que ser santificado, pregava Wesley. E Wesley tinha agora o corpo, palavra, a mensagem do dia. A luz estava aumentando. Provérbios 4:18. A vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Brilhou para Paulo, um pouco mais para Irineu, mais um pouco para Columba, mais um pouco para São Martim, e agora brilhou mais ainda para Lutero, e agora a luz estava brilhando ainda mais para Wesley, pregando justificação associado com santificação. Agora era aceitar a Cristo, mas viver uma vida em santidade. E ali se levantava a era dos metodistas, através de John Wesley. Só que Deus continuou trabalhando e a luz foi brilhando mais e mais. Muitos pararam nos luteranos, apenas justificados. Outros pararam nos wesleyanos, apenas justificados e santificados, e não creram no batismo com o Espírito Santo. E o tempo foi passando e a luz foi brilhando mais e mais. E veio o que chamamos de a era dos dons espirituais, a era dos pentecostais. Veio o derramamento dos dons espirituais na rua Azusa, como conhecemos a história. A luz estava brilhando. Os pentecostais estavam com o corpo, palavra do dia. O corpo aonde as águias do dia se reuniram atrás, ou se reuniram ao redor daquele corpo. Ali agora estavam os pentecostais com o verdadeiro pão vivo que desceu do céu. Mas todas as vezes que um homem estabelece uma denominação, um sistema religioso em torno de si, em torno de um movimento divino de Deus, ali aquele movimento morre. Como morreu os luteranos, os wesleyanos e também o movimento pentecostal. Porque 50 anos depois, criaram-se então denominações. E se todos não fossem pentecostais, não eram filhos de Deus, não eram águias, não eram eleitos, eram aves de rapinas, eram aves imundas. Se não fossem todos pentecostais, estavam condenados ao inferno. Então, quando o homem estabelece uma denominação e julga tudo e todos, Deus tem que abandoná-lo. A luz de Deus seguia agora, brilhando mais e mais, de Wesley aos pentecostais, que chegaram com a justificação pela fé em Deus, não indulgências, de Lutero, a santificação de Wesley, porque Wesley que trouxe a doutrina da santificação, tirou fora a ideologia de que Deus só quer o coração, a vida pode ser suja o quanto for. Então os pentecostais tiveram, estou falando dos verdadeiros pentecostais, porque temos os neos, os novos pentecostais, que exploram os dons espirituais,
que abusam da fé simples e inocente do povo, que personificam, que fingem ter algo genuíno, quando na verdade muitas coisas não passam de farsas, falsas profecias, falsas visões, imaginações e chamam de visões, imaginações e chamam de profecias. Ouvem a voz da memória, ouvem as vozes das imaginações e dizem, assim diz o Senhor, Deus falou. Joel disse, terão que dar conta para Deus quando dizem que Deus mostrou e não mostrou, Deus falou e não falou. E veio uma luz. Quando os pentecostais começaram a se apostatar, Deus levantou entre eles um baixinho, um homem simples chamado William Branham, um verdadeiro profeta de Deus que não prostituiu a palavra de Deus, não se vendeu por fama, não se vendeu por dinheiro, não se vendeu para denominações, nenhuma denominação comprou o passe espiritual daquele homem de Deus. Esteve entre eles, mas não associou a nenhum deles. Ele sempre falava aquilo que Deus colocava em sua boca. E muitos não entenderam mal e o chamaram de um falso profeta, porque não se tornou igual aos demais. Para você ser considerado verdadeiro profeta, tem que se tornar igual aos demais. Não foi o que disseram a Micaías quanto a Acabe e Jeosafá? Micaías, os 400 profetas de Zedequias, diz para Acabe e Josafá e a Ramote de Gileade, diga o mesmo. Micaías disse, vive a minha alma, vive o Senhor, não serei igual aos demais, falarei somente aquilo que Deus me mandar falar. E então Micaías foi preso e não foi considerado verdadeiro profeta. Por quê? Porque não falou como os demais, não se associou aos demais, não levantou uma bandeira partidária, não levantou uma cor denominacional, não fundamentou doutrina entre as pessoas. Ele carregou apenas o estandarte do Calvário, a bandeira transformadora de Cristo Jesus, o ministério da reconciliação. Ele apenas sustentou a doutrina da salvação entre os filhos de Deus. E então, meus amigos, veio essa sétima era, a era de Laodiceia, e quando os pentecostais começaram a perder aquilo que era tão verdadeiro e genuíno que receberam lá atrás no princípio, Deus deu um pouco mais de luz e enviou um profeta convidando-os a voltar para a palavra. Assim como Lutero um dia foi, o corpo teve o corpo palavra do dia. Wesley teve o corpo, palavra do dia, pão vivo que desceu do céu. Os pentecostais tiveram o corpo, palavra do dia, e quem não comesse acabava morrendo espiritualmente. Também Deus enviou a restauração de todos os rudimentos bíblicos. Deus enviou, ó meu amigo, a luz do entardecer prometida em Zacarias capítulo 14, o corpo vivo, palavra do dia, o pão vivo que desceu do céu, nos restaurando a fé da igreja primitiva, revelando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, revelando para nós que Deus não quer só o coração, temos que ter a santidade que Wesley teve e pregou, temos que ter os dons mais verdadeiros. Para que falsificações espirituais, quando os céus estão repletos dos verdadeiros dons de Deus? Temos que ter os verdadeiros dons que nasceram ali na rua Azusa com Seymour. Oh, meus amigos, mas Deus veio restaurando o batismo bíblico nas águas, em nome de Jesus Cristo. A Santa Ceia que a igreja primitiva participava com pão asmo sem fermento, sem açúcar e sem sal. O vinho puro, tinto seco, sem açúcar. Oh, e ele veio restaurando a prática do lava-pés praticado por Jesus e por aquela primeira igreja que foi inaugurada no dia de Pentecostes. Os estudiosos da Bíblia sabem que a igreja primitiva praticou o lava-pés na ocasião da Santa Ceia. Porque invalidaram as Escrituras, vós errais. Mesmo com tantos cursos seminaristas, vós errais. Mesmo com tantos doutorados de divindade, vós errais. Não conhecendo as santas Escrituras de Deus, não tendo a revelação do corpo, palavra do dia.
não tendo a revelação do verdadeiro batismo, santa ceia, do verdadeiro arrebatamento da igreja prometido para estes dias. Meu amigo, chegou a luz do entardecer, chegou a mensagem da restauração, a qual estou pregando para você agora. Atos 3, versículo 21. Convém que os céus contenham a Jesus, para que não venha arrebatar a sua igreja, até que chegue o tempo da restauração de todas as coisas. É chegado o momento da restauração. Primeiro, Deus está restaurando a igreja, restaurando a unidade de Deus, restaurando o batismo nas águas em nome de Jesus Cristo, restaurando a santidade da igreja, restaurando os dons espirituais, restaurando o batismo com o Espírito Santo. Primeiro, Deus está dando ordem, conduta e doutrinas bíblicas para a igreja, restaurando primeiro a igreja, para depois restaurar a terra, como acontecerá no livro de Malaquias, capítulo 4, verso 1. Deus está restaurando a igreja agora. Abra a tua alma e venha, ó águia de Deus, reunir em torno do corpo vivo, do corpo palavra, que foi enviado para este dia, que não é outra coisa senão não apenas a justificação luterana, a santidade que tiveram os wesleyanos, não só os dons pentecostais, não só uma fatia da palavra, mas a plenitude da palavra reunida em uma mensagem antes do arrebatamento. Venha, ó águia de Deus, alimentar do corpo palavra, do pão vivo que desceu do céu.